Uma alegria muito grande em poder conhecê-los. Eu acho que eu sou o último dos pastores de Boa Viagem a vir aqui, né? Os outros 3 já vieram e coube a minha honra de vir num dia especial, quando marca mais um ano de organização dessa comunidade. Trago da Igreja de Boa Viagem um abraço fraterno e oração que os irmãos continuem frutificando para a glória do Senhor. Por favor, abra comigo o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu lerei apenas um versículo, o 31. Atos 9, 31. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, apenas o versículo 31. Diz o seguinte, o texto bíblico: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Me permitam também ler o mesmo versículo na versão corrigida, porque ela traz uma forma mais didática, onde eu vou basear a nossa reflexão nessa noite. O texto, na versão corrigida, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. É só uma questão de ordem das expressões registradas por Lucas, que era companheiro de Paulo em suas viagens, segunda e terceira, e o acompanhou praticamente até o final da sua vida. Era um médico, um homem letrado, um homem culto, que, sendo ele gentil, foi alvo da graça do Senhor, essa mesma graça sobre a qual cantamos, sobre a qual falamos nessa noite. E quando lemos o texto do catecismo, pergunta e resposta, e nos vemos incluídos no pecado de Adão, por ser aquele um pecado original que nos impôs não somente a prática, a experiência, mas a própria natureza pecaminosa, sabemos que a graça do Senhor nos alcançou também, nós como brasileiros. Lucas escreve esse texto do livro dos Atos como sendo o seu segundo texto. Se você olhar o capítulo 1, Lucas vai escrever o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele estava se referindo ao Evangelho de Lucas, dele próprio. Ele escreve o Evangelho falando sobre o ministério de Jesus e aquilo que ele ensinou e aquilo que ele pregou. É interessante perceber que Teófilo, a maioria creem que era um homem, alguns acham que era até um grupo de pessoas a quem ele se referia como amantes de Deus, pessoas que se apegavam a Deus. Ele escreve considerando o Evangelho como a descrição, como ensino daquilo que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. E agora ele escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Dá a entender que nele Lucas vai registrar aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. E ele descreve a chegada do Evangelho entre os gentios, o ministério dos apóstolos, não só na região de Judéia, da Galiléia, de Samaria, mas como eles chegaram até os confins da terra. Ele está falando sobre a vida da igreja do Senhor, que como o mistério de Deus incluiu a nós, gentios, além dos judeus, nessa tarefa gloriosa de manifestar a salvação que o Senhor oferece na cruz do Calvário e a justificação pela sua ressurreição. Nós temos esse privilégio de sermos suas testemunhas, aonde quer que andemos. O versículo que eu li, versículo 31, ele compõe
aquilo que Lucas faz. Lucas não era só um médico, mas era também um historiador. Dá para perceber claramente a capacidade que ele tinha de descrever os fatos da vida e ministério de Cristo, como também nesse livro, como a igreja atuou naqueles primeiros momentos da inclusão dos gentios. Lucas, em toda a descrição dessa etapa do povo de Deus, ele para o seu registro histórico da caminhada e do testemunho dos apóstolos para dar breves relatórios de como estava a vida da igreja. E é importante a gente estudar o livro dos apóstolos. Primeiro, por esse momento tão... eu estou chamando de histórico, quando a gente experimenta no planeta todo essa pandemia, e a igreja passa a ter a oportunidade de um testemunho diferente daquele que tinha há 2 anos atrás. O mundo foi exposto à sua finitude e à sua incapacidade de responder àquilo que parecia mais óbvio, a sua capacidade de se manter. Os líderes das maiores nações do mundo se viram quedados diante de um pequeno vírus, incapazes de atender a necessidade da sua própria população. O mundo está aí boquiaberto com a nossa incapacidade de gerir aquilo que está ao nosso redor. Eu tive a oportunidade de, na CBN, estar num debate com um espírita, um doutrinador espírita, um católico, e eu representando os evangélicos. E a última pergunta foi sobre as lições que podemos tirar da pandemia. E os 2 interlocutores falaram sobre a nossa capacidade de empatia, de olhar com mais sensibilidade para aqueles que estão ao nosso redor, e foram nessa linha. E eu concordei com eles, que isso ocorreu. Parece que a gente abriu mais os olhos para aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu acrescentei, o que nós tiramos depois dessa pandemia, pelo menos no momento mais crítico, é a necessidade de olhar para um Deus que diz, em meio à pandemia, olhem para mim, eu estou aqui. Esse soberano, esse que tem a história das nações e de cada um, pessoalmente, em suas mãos, eu estou aqui, lembrem-se de mim. E é nesse sentido que Lucas escreve. O desafio para que as nações todas, como foi pregado desde o Antigo Testamento, a promessa feita a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, estavam sendo concretizadas. E agora Lucas registra o crescimento entre os gentios. E esse é um relatório do versículo 31 que lemos, que qualquer pastor gostaria de dar a respeito da sua igreja. Já pensou se todos nós, pastores, pudéssemos chegar diante do presbitério e dizer que nossas igrejas estão experimentando paz, sendo edificadas, ou seja, amadurecimento e se multiplicando. 3 áreas são importantes, pelas quais os pastores sempre oram. Não só os pastores e nem só a liderança, a igreja. Esse é o nosso desejo, de caminhar como igreja em paz, não ter nenhuma dificuldade, nenhum problema. A gente vê o Senhor acrescentando pessoas ao nosso lado e vendo a necessidade, como vocês vão fazer, de aumentar o templo e experimentando amadurecimento genuíno. Como fazê-lo? Como em meio a um mundo caído, como vimos pelo testemunho dos teólogos de Westminster, um mundo totalmente caído, como poder dar o testemunho e experimentar crescimento, amadurecimento e paz. Lucas, no registro a respeito dessas igrejas que cresciam e eram plantadas em vários países, mostra um impacto daquela igreja agora que experimentava
no Novo Testamento a presença do Senhor, o Espírito Santo. E nos capítulos anteriores, há alguns desses relatórios. Um deles está ali no capítulo 2 de 41 a 47. Mostra como a igreja vivia, como eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como surgindo a igreja e saindo para pregar em Jerusalém, o impacto do testemunho daqueles 120 irmãos promoveu a conversão, claro, pelo agir gracioso do Espírito Santo, de 3.000 pessoas. No capítulo 4, então, no versículo 4, nós lemos que aqueles irmãos multiplicados, poucos dias depois, chegava o número de 5.000. Nesse mesmo capítulo, pouco depois, ali no versículo 32 em diante, Lucas já vai dizer que a multidão dos que criam tinha um coração na unidade. Ele já tinha perdido, e olhe que Lucas era muito metódico, mas já tinha perdido um número e o controle do rol de membros da igreja de Jerusalém. De 3.000 pulou rapidamente para 5, depois já era uma multidão. Uma igreja que causava impacto na sociedade, que fazia diferença, que movia aqueles que estavam ao redor. E essa igreja, ela se expande e chega a outras regiões. E aqui no versículo 31, ele vai falar não somente sobre a Judéia, onde estava Jerusalém, mas também Galileia e Samaria. Essas regiões, ainda em Israel, estavam experimentando paz, se multiplicando e estavam recebendo a orientação do Senhor a ponto de amadurecerem. Duas chaves estão aqui nesse versículo 31. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem. Duas chaves que podemos utilizar para podermos experimentar, em meio a um mundo tão difícil e de tremenda crise, experimentar paz, amadurecimento e multiplicação e crescimento. Primeira chave, quem descobre aí no versículo 31? Eles andavam, primeiramente, como? Eu ouvi aqui. No temor do Senhor. Essa é a primeira chave. A palavra temor não significa, não é sinônimo de medo. O medo pode estar com um pequeno percentual no que seria o temor bíblico. Mas não seria medo, pavor, terror, estar assustado, não. O temor bíblico tem a ver com o respeito diante daquele que estamos. Essa é a ideia. A igreja aprendeu logo no início, desde o seu recebimento do Espírito Santo e a saída para o testemunho, de que ela precisava andar no temor do Senhor. O temor do Senhor significa lidar com as coisas de Deus, sabendo quem Ele é. O temor é a atitude daqueles que levam as coisas de Deus a sério. E esse é um problema das últimas gerações de membros de nossas igrejas evangélicas. Nós nos acostumamos a negociar o nosso testemunho e a nossa caminhada. Parece que nós afrouxamos o nosso zelo pelas Escrituras, porque paramos de conhecê-lo, assim como ele precisa ser conhecido. Nós somos uma geração que precisa, assim como falaram os reformadores há mais de 500 anos atrás, e estamos entrando aí na semana em que lembramos da Reforma Protestante. Nós precisamos voltar à palavra, se debruçar mais nela, e buscar o Senhor levando a sua palavra e suas coisas a sério. Estamos cheios de membros de igreja e muitas vezes líderes que não têm o temor do Senhor, que lidam com as coisas de Deus com desprezo, com frouxidão. E eu estou falando da minha igreja lá em Boa Viagem. É claro que aqui vocês estão tranquilos, mas falta esse compromisso. Há 3 atitudes que historicamente na igreja prejudicaram desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, até
o Novo Testamento, a inclusão dos gentios, 3 atitudes que prejudicaram a caminhada do testemunho da igreja para o qual fomos salvos. E eu quero listar aqui com os irmãos. O primeiro eu chamo de liberalismo. O liberalismo é a frouxidão ética, é a frouxidão doutrinária, a frouxidão teológica. O liberalismo é aquele que prega que tudo é permitido. Talvez a igreja que a gente poderia colocar no Novo Testamento como um exemplo desse liberalismo é a igreja de Corinto. Eu vou dar um exemplo. Paulo escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, chateado com os irmãos daquela igreja por um motivo. Havia um membro da igreja que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E todos sabiam disso na igreja. E ninguém se preocupava. E Paulo escreve dizendo que eles não poderiam caminhar assim, porque a disciplina é uma marca da igreja. Eles haviam aprendido isso. E o apóstolo Paulo escreve de forma exortativa a estarem orando e confrontando aquele irmão. Ele chega a dizer, devemos orar para, se ele não se converter desse caminho, o Senhor leve, para que o corpo morra, mas sua alma seja salva. A igreja estava vendo o pecado no meio dela e estava aceitando como algo normal. O temor do Senhor faz com que não haja na nossa mente, no nosso coração, essa postura liberal, nem com a ética, nem com as escrituras e sua teologia, seu ensino. Mas há um outro problema tão perigoso e tão danoso como o liberalismo, é o legalismo. O legalismo, na história, é marcado por aqueles que, apresentando-se como piedosos, como éticos, colocam padrões acima daqueles que o próprio Senhor colocou e exige do seu povo aquilo que o Senhor nunca exigiu, que interpretam as Escrituras ao seu bel prazer, colocando regras que não têm nada a ver com o ensino do Senhor Jesus, e sim com sua própria visão. O legalismo sempre marcou o povo de Deus. Enquanto no liberalismo tudo é permitido, o legalismo parece que fala que tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é errado. E a gente precisa ter cuidado para não extrapolar o ensino das Escrituras, que é tão danoso quanto negociá-los. O legalismo tem como marca aqui, se eu pudesse pegar uma igreja ou um grupo de igreja que tiveram problema de legalismo, foram aquelas igrejas da região da Galácia. O apóstolo Paulo escreve, talvez seja uma das cartas mais contundentes para as igrejas, para essa igreja, para tratar exatamente de irmãos que estavam abraçando o ensino que na época era conhecido como judaizantes. O que diziam os judaizantes? Que para ser salvo, você precisava confessar seus pecados, crer em Jesus Cristo como Salvador, mas também circuncidar-se, guardar a lei. E Paulo escreve, chamando esses irmãos da região da Galácia, e eu posso citar Listra, Derbe, Icônio, por exemplo, que são daquela região. Paulo chega a chamá-los de insensatos e falar que aquilo que estava sendo ensinado era não o evangelho de Cristo, mas sim um outro evangelho. Precisamos ter cuidado do legalismo. As Escrituras nos chamam para uma vida de serviço, comprometido com a palavra e com o simples evangelho ensinado pelo Senhor Jesus, baseado na sua graça. E precisamos ter cuidado com isso. Se você ler Gálatas 3, de 1 a 3, eu vou ler só esses versículos para você perceber o tom que o apóstolo Paulo usa com essas igrejas. Ele diz, a partir do versículo 1, capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé. Sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O apóstolo Paulo escreve aquelas igrejas chamando a atenção para o perigo do legalismo. E o legalismo, não só na igreja primitiva, mas também na história da igreja cristã, e creio, na história da igreja presbiteriana, tem trazido prejuízos tanto quanto o liberalismo. Mas deixa eu colocar um outro perigo, que a gente precisa estar atento para ele, e identificá-los. Eu vou chamar aqui, só para rimar, já que eu falei liberalismo, legalismo, eu vou chamar de farisaísmo. Mas é aquela prática hipócrita. São aqueles que ensinam e pregam como legalistas, dizendo isso é pecado, mas vivem como liberal. Eles ensinam uma coisa, mas vivem de outra forma. Esse tipo de prática foi a que mais, eu vou usar uma palavra forte, enojou o nosso Senhor Jesus Cristo. Foram esses que mais o Senhor confrontou no seu ministério aqui na terra. Foram esses judeus, fariseus e outros judeus, não só os fariseus, mas também entre os saduceus, os essênios e outros, e os escribas, principalmente, que eram doutores da lei, responsáveis em registrar e guardar as escrituras, que viviam uma ética frouxa e que exigiam daqueles que adoravam a Deus algo que eles próprios não praticavam. Precisamos ter cuidado. O Evangelho é o Evangelho da graça. Eu não estou falando de liberdade para pecar, muito pelo contrário. O Senhor fala que a verdade nos libertaria, mas não para pecar, nos libertaria do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A vida de frouxidão não faz parte da nossa identidade. Também do legalismo não, muito menos do farisaísmo ou da hipocrisia. Eu poderia colocar na prática tantos outros elementos desse perigo de não temer ao Senhor e de trilhar caminhos como os liberais, como legalistas ou como os hipócritas. Mas o Senhor nos chama para nos quedarmos diante dEle, conhecendo a Ele, termos no nosso coração o temor. E eu creio que vida próxima ao Senhor é um dos elementos mais importantes na nossa caminhada de temor. Somos uma igreja também que ora pouco. Oramos muito pouco, ou quase nada. Aqueles que oram na refeição, quando vêm para a reunião de oração, ou quando estão aqui num domingo e oramos juntos nessa oração litúrgica ou intercessória, mas não tem prática de oração. Eu estou dizendo porque na minha caminhada enquanto pastor, eu vejo os desafios da disciplina nossa, como latinos, como brasileiros, a nos encurvarmos ao Senhor. Se você parar, talvez lembre, e assim é o meu desejo, do último dia em que orou e experimentou a presença do Senhor ao seu lado. Sabe aquele dia que você se encurva em casa para orar e percebe de forma clara que o Senhor está ali reunido com você? Se lembra da última vez que foi? Já experimentou isso? Queridos, nós estamos perdendo essa prática. O temor do Senhor vem por uma vida aos pés dEle, de experiência de oração, de dedicação às práticas devocionais. Somos um povo que não ora, e aí o temor do Senhor não pode ser experimentado, aquele respeito absoluto. Quando obedecemos não pela exigência da nossa liderança eclesiástica, mas porque eu sei a quem eu estou servindo, eu conheço o meu Senhor e tenho me reunido com Ele. Estou lembrando das palavras do grande evangelista e pastor Moody. Ele já era um senhor quando estava em casa, e ele recebe uma ligação, e a voz do outro lado parecia de um jovem, um rapaz,
que disse, pastor, mude, e o pastor disse, pois não, é ele. Pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Ele falou, pode dizer, meu filho, o senhor está sentado, porque ela é muito forte. Ele falou, espere eu sentar. Ele senta, pode continuar. Pastor, mude, eu tenho uma notícia triste para o senhor e para todos os teístas. O que foi, meu filho? Deus morreu. E aí o pastor Moody parou um pouco e perguntou, Deus morreu? É, pastor, desculpe lhe dar essa notícia. Deus morreu. E aí o pastor disse, quando foi isso? Já tem alguns anos. Aí o pastor cai na risada. E o jovem pergunta, o que foi? Ele falou, é impossível. Eu encontrei com ele tem 2 horas. Sabe esse tipo de comunhão? De tempo de oração, de qualidade, de você se ajoelhar, ou sentar, ou deitar, mas estar diante do Senhor, e se eu posso propor uma boa posição em casa, se prostre diante dEle, e o busque, sentindo o cheiro do chão, da terra, de onde somos e para onde vamos voltar, e fale para Ele, da dependência que você tem, da necessidade de ouvir a sua voz, e só saia daquele lugar, daquela posição, quando experimentar da sua presença gloriosa, que inunda o nosso coração, quando assim fazemos. E isso vai criar da nossa parte temor, e aí nós vamos parar de brincar de igreja, nós vamos parar de brincar de crentes no nosso dia a dia, de sairmos do templo, para na nossa vida profissional, vivermos assim como o Senhor espera que vivamos, de acordo com sua palavra, sem se preocupar com o que é politicamente correto, sem se preocupar com aquilo que vão falar a nosso respeito, se vão nos criticar, nos chamar de legalista, nos chamar de Bíblia, como alguns chamam, até hoje, né? Nós precisamos temer ao Senhor. As igrejas da Judéia, de Samaria e da Galileia, elas cresciam, amadureciam e se multiplicavam, porque, em primeiro lugar, andavam no temor do Senhor. Deixa eu lhe desafiar. Volta às práticas devocionais. Dedique tempo com a palavra. Dedique tempo em oração. E busque experimentar a presença gloriosa, de fato, reunido com você no seu tempo devocional. Mas além dessa primeira chave, há uma segunda. Fala que eles andavam no temor do Senhor, e a segunda chave, quem acha para mim? Consolação do Espírito Santo. Era uma vida envolvida, uma vida cheia do Espírito. Eu poderia dizer que a primeira chave era temor do Senhor, e a segunda, plenitude do Espírito, que os consolava, que os orientava, que os guiava, que os controlava. Eu fico imaginando como a gente consegue ler no livro dos Atos dos Apóstolos a expressão cheios do Espírito Santo tantas vezes. Num dos relatórios que Lucas dá ali no capítulo 4, ele vai descrever uma igreja em um momento em oração, em um tempo de oração, de intercessão, porque Pedro e João haviam sido arrastados para o Sinédrio e tinham saído da prisão para a igreja reunida em oração. E o texto do capítulo 4 vai dizer que, em chegando a essa reunião, eles declararam todas as ofensas e todas as ameaças que os líderes judaicos haviam imposto, não somente aos dois, mas sobre a igreja. E em meio à ameaça, à pressão, em meio ao perigo de saírem pelas ruas para testemunhar, Lucas registra naquele capítulo 4 o teor da oração daqueles irmãos. E eles erguem as vozes ao Senhor, dizendo: Senhor, concede a nós, em meio a essas ameaças, que falemos do Senhor ousadamente, enquanto Tu estendes a Tua mão, através dos apóstolos, para curar e transformar. A verdade é que a igreja, ela aprendeu a caminhar no temor do Senhor.
as Escrituras mostram, capítulo 2, capítulo 4, Pedro diante do Sinédrio. E nas 2 vezes que ele esteve diante do Sinédrio, eles ficaram atônitos, porque Pedro era um pescador, ele era um homem simples, não era um douto, não era alguém que estudou o Torá, que estudou o Antigo Testamento, ou tinha qualquer tipo de formação. Ele era um pescador simples, e que lia com muita dificuldade, e que escrevia com dificuldade também. O próprio Pedro, quando registra o texto das suas cartas, ele vai falar que Paulo escrevia coisas que era difícil dele entender, e que indoutos distorciam, como distorciam também o restante das Escrituras. Mas Pedro estava diante de doutores da lei, aqueles que fizeram um curso de PhD, de pós-doutorado, de ODD, de tudo que é letra que você inventar. Eles tinham feito aqueles cursos. E Pedro não tinha curso nenhum, mas falava com ousadia, com tanta firmeza, com tanta convicção, que colocava os doutores em situação difícil. Mas o texto vai dizer que Pedro estava ali cheio do Espírito. Era assim que a igreja andava. É só olhar o capítulo 4, que aquela igreja cheia do Espírito, depois dessa oração, pedindo ousadia, saiu para pregar o Evangelho. Nós vemos que essas igrejas das regiões da Judéia, Samaria e da Galileia, experimentavam isso porque estavam na plenitude do Espírito Santo. Eu gostaria de pegar uma definição. Eu não estou vendo o relógio aqui. Que bênção! Eu não vou me demorar muito não, viu? Assim espera. Mas deixa eu definir aqui o que é plenitude. Porque essa doutrina do Espírito Santo, ela é também mal entendida em algumas igrejas. E é interessante como a igreja presbiteriana, como o pastor Augusto falou, ela é bem centrada, bem bíblica. E ela não vai além das Escrituras, nem mesmo nessa questão da vida do Espírito Santo em nós, nem os resultados que ele promove com essa habitação. Mas e eu estou falando isso porque os efeitos da plenitude do Espírito Santo têm a ver com o entendimento que temos e percebemos nas Escrituras e na nossa caminhada. Mas a nossa base sempre será as Escrituras. Ela sempre precisa jogar luz à nossa experiência e não vice-versa. Mas falando sobre plenitude, buscando um conceito, o pastor Billy Graham, em um livro dele chamado Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte sobre plenitude com o Espírito Santo, tentando conceituar, definir. Ele diz: quanto ao estar cheio do Espírito, diz Dr. Billy Graham, não depende o quanto nós temos dele, o quanto temos do Espírito, porque o temos habitando em nós, né? Nós o temos, a sua pessoa, aqui dentro, morando conosco. Então, o doutor Billy Graham e pastor vai dizer, não depende o quanto nós temos dele, mas o quanto ele tem de nós. Aqui está o melhor conceito que eu li sobre plenitude do Espírito Santo. Tem a ver sobre controle. Quem controla a minha vida? Se sou eu ou é o Senhor? Quem vai determinar se eu compro ou não compro? Se eu namoro ou não namoro? Se eu caso ou não caso? É o meu coração? São os meus planos? São o que eu acho? É baseado naquilo que eu ouvi ou que experimentei? Não, é o que o Senhor diz na sua palavra. E isso precisa nos dominar. É Ele, pela sua palavra, que vai nos conduzir. A verdade é que quanto menos de nós controlamos da nossa própria vida, deixando que o Senhor controle, mais cheios do Espírito seremos. A questão é de controle. E quando eu leio as Escrituras, queridos, eu percebo o quanto a vida cheia do Espírito pode promover em nós uma vida sobrenatural para a qual nós fomos chamados. Eu
tem muitos textos aqui que eu gostaria de indicar. Quando eu penso no sinal da plenitude, porque muitos hoje pensam em sinal como unicamente litúrgico. Ou seja, você entra numa comunidade e ali dons extraordinários vão aparecer. Ou mesmo a questão de ousadia, de ter coragem de estar aí no mundo e simplesmente falar do Evangelho. Essa ousadia faz parte do nosso testemunho, mas creia que quando Paulo escreve aquelas igrejas da Galácia, e ele está falando sobre essa vida que iniciou no Espírito e não na prática da lei, ele vai dizer como a nossa vida precisa ser baseado nele, no Senhor Espírito Santo. Então veja, por favor, abra comigo Gálatas, perdão. Eu quero ler com os irmãos somente o capítulo 5, alguns versículos. É um texto bem conhecido, eu vou começar a partir do 16. Gálatas capítulo 5, 16. Ele vai dizer, ensinando aqueles irmãos que precisam ser controlados pelo Espírito. Ele diz, talvez até querendo conceituar também a plenitude, sobre a qual ele vinha falando desde aquele capítulo 3 que nós já lemos. Ele diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aqueles que são guiados do Espírito, pelo Espírito, terão o seu fruto. Qual é? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se eu pudesse resumir, o que Paulo está falando é santificação. É quando abrimos mão desse controle, quando mortificamos o nosso eu, para que a vida de Cristo seja percebida em nós. Paulo fala isso aqui, nessa epístola aos Gálatas. Ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja que o apóstolo Paulo era consciente de que se ele queria frutificar e ser a bênção que todo crente deseja, ele tinha que morrer e tinha que matar a carne, fazer com que o Senhor, o Espírito, o conduzisse uma vida que o agradasse pela sua palavra. Então veja que o sinal da plenitude não são dons extraordinários, mas é uma vida santa, uma vida semelhante à vida de Cristo. Eu quero caminhar para o final, respondendo mais uma pergunta. Então, quais são os efeitos dessa plenitude? De fato, que se o sinal é vida de santidade, quais são os efeitos? Aonde essa plenitude vai atingir? Me permitam ir para o texto, eu vou chamar texto áureo. Isso é coisa da minha época, viu? Texto áureo, o texto principal, o texto áureo a respeito de plenitude. Quem lembra? Alguém lembra? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Efésios capítulo 5. Por favor, vá comigo, eu quero ver, só citar aqui 3 versículos. Efésios capítulo 5, eu vou ler os versículos 19, 20 e 21. Paulo vai dizer, versículo 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a partir do versículo 19, ele vai falar sobre os efeitos de estarmos cheios do Espírito. Olhem comigo, primeiro, vai mudar o nosso ato de culto. Eu não estou falando sobre liturgia, entendam, eu estou falando sobre coração. Como vai estar o nosso coração e a prática do nosso culto quando nos reunirmos, controlados por Ele. O versículo 19, ele fala que cheios do Espírito, nós vamos falar de uns para com os outros, entre nós, com salmos, e entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A nossa maneira de cultuar a Deus vai ser afetada, vai ser atingida. Quando olho o versículo 20, percebo que nossa visão dos problemas que estão ao nosso redor, a nossa visão sobre eles também muda, porque Paulo vai falar, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é mudança de visão, porque quando nós olhamos com os nossos olhos para os problemas, a reclamação é natural, a queixa nos vem aos lábios, a murmuração faz parte da nossa rotina, mas quando nós somos controlados pelo Espírito, os problemas são apenas problemas, mas somos conduzidos em meio a esses problemas com um coração cheio de gratidão e, como fala o versículo anterior, cheio de louvor e adoração saindo do nosso coração através dos nossos lábios. Mas o versículo 21 ainda vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque fala sobre a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso irmão. Creia que, cheios do Espírito, o meu relacionamento com o próximo muda, não porque ele mudou, mas porque o meu coração está mudado, porque já não sou eu que controlo as minhas reações. Eu poderia contar histórias com as quais eu aprendi com o Senhor, de caminhada com pessoas difíceis no ministério pastoral, e o meu coração se encher de peso por essas pessoas, mas eu ir buscar a presença do Senhor, e Senhor, tira isso da minha alma, e coloca em mim um coração de serviço para essa pessoa que está fazendo tanto mal, ou que está criticando, ou que está vendo só coisa negativa, que eu possa ter esse coração de servo. E creia que o Senhor faz isso na nossa vida. Eu me lembro de pessoas que tinham um tipo de postura dentro da vida eclesiástica que me incomodava, mas me incomodava por conta do meu perfil, não necessariamente porque ela estava pecando, eu estava pecando, por conta do tipo de conduta daquela pessoa. E quando eu pedi ao Senhor por transformação, Ele transformou o meu coração, não a outra pessoa. E a outra pessoa continuou fazendo aquilo que fazia, sendo exatamente o que era. Só que os meus olhos foram mudados, e eu conseguia me relacionar com o próximo, com o meu irmão, dentro da igreja com facilidade, por conta da graça do Senhor. Então creia, querido, creia, que o problema não está no outro. Normalmente, o problema está em você, no seu coração. E quando controlados pelo Espírito, Ele vai nos dar aquele Espírito que foi ensinado pelo Senhor, de sujeição. E Ele se colocou diante dos apóstolos, e se colocou diante de nós como servo. Porque o texto de Mateus 20, o Senhor Jesus diz aos seus apóstolos que Ele
mesmo podendo, não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Somos chamados à vida de serviço. Então saia da posição de rei, saia da posição de governador e se coloque na posição de servo, de escravo, e o seu coração vai ser mudado. Uma pessoa cheia do Espírito vai perceber que ela é servo, mais do que governante, mais do que um rei. A plenitude faz isso com o nosso coração. Se eu lesse o restante do texto, capítulo 5, versículo 22 em diante, a gente ia percebe também, que a plenitude afeta diretamente o relacionamento familiar. Porque a esposa, diz o versículo 22, que cheia do Espírito, vai ter prazer e vai saber como está diante do seu esposo, servindo a Deus em submissão ao esposo. Assim como o esposo vai aprender que, controlado pelo Espírito, ele vai conseguir amar a sua esposa, seja ela quem for, faça ela o que fizer, porque o amor não é circunstancial, esse divino, que é colocado no nosso coração na plenitude do Espírito, aquele Espírito que é o Espírito de amor. Ele coloca nos maridos amor pela esposa, um amor incondicional. Também os filhos aprendem com o Senhor o Espírito, não somente a obedecer aos pais pela obrigação do chinelo, da vara, mas pelo respeito, pela honra. E eles aprendem a submeter aos seus pais, e os pais aprendem a disciplinar sem irritar os seus filhos. E aí depois, Paulo vai falar sobre o relacionamento profissional. O crente cheio do Espírito vai ser um servo do seu chefe. E aquele chefe, o texto vai dizer senhor de um escravo, ele vai tratá-lo com consideração. Pode ser funcionário seu, pode estar debaixo de suas ordens, mas você vai tratá-lo com consideração. Não porque você é assim, mas porque cheio do Espírito, o Senhor promove em nós esse tipo de atitude. Então veja, queridos, a Igreja de Prazeres, graças a Deus, nos traz relatórios sempre muito positivos a respeito do seu crescimento, do amadurecimento e de paz. E isso pode aumentar, parte de você, não parte do outro, não parte da liderança da igreja, não vai partir do pastor, parte de você. Se nós queremos experimentar aquilo que aquelas igrejas, naquela época apostólica, na Judéia, Samaria e na Galileia experimentaram, nós precisamos duas coisas. Primeira, quem lembra? Andar no temor do Senhor. E segundo, no controle, na plenitude do Espírito. E aí, queridos, algo novo vai acontecer em nosso meio. E algo extraordinário, sobrenatural, vai acontecer através de nós, sempre para a glória do Senhor. A minha oração por prazeres, por boa viagem, pela minha própria vida, é que isso seja prático e que as pessoas possam ver o Evangelho que me transformou sendo vivenciado no meu dia a dia. Vamos orar? Ó Pai, somos gratos pelos irmãos daquelas igrejas do passado, nas regiões da Judéia, de Samaria e da Galileia, porque puderam ter um tipo de vida, a ponto do Dr. Lucas registrar, por divina inspiração, um relatório tão precioso. Olha para nós, na nossa limitação, e nos dá, ó Pai, que possamos replicar esse tipo de vida, temendo ao Senhor, sempre, respeitando o Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra.